Fala amigos do canal Analisando a Fé pela Razão, tudo beleza? Tudo na ordem com vocês? Me chamo Walter Ivan e convido você, caso ainda não conheça o canal, a inscrever-se, assista aos vídeos do canal, deixe o seu like, ative o sininho com as notificações e também conheça os canais parceiros. Quero mandar um abraço a todos os amigos que têm acompanhado e têm compartilhado ideias, opiniões acerca de diversos assuntos sobre teologia, religião. No vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que já foi tratado por alguns amigos que temos aqui no YouTube, né? Já foi tratado pelo Ralph, já foi tratado pelo Vinícius César, pelo professor Eustáquio. E aproveito essa oportunidade para dar a minha opinião, né? Se nascemos todos ateus, certo? Há alguns ateus que eles afirmam que todo ser humano ele nasce ateu. E eu vou expor a minha opinião. Para uma pessoa afirmar que ela é um ateu, né, uma ateia, ele precisa ter um conhecimento para negar a sua descrença, né? Aliás, negar a sua crença em uma divindade, em deuses, em qualquer tipo de relações metafísicas. Como propriamente o teísta, né, o religioso teísta, que é o oposto do ateu, no caso, por exemplo, o cristão, que ele crê em Deus, ele crê no Deus da Bíblia, crê em Jesus Cristo como Deus, enfim, como Salvador, ele tem que ter motivos, ele tem que ter um conhecimento para afirmar a sua crença. Eu não vou dizer que é errado uma pessoa chegar e falar que uma criança ela nasce ateia. Realmente concordo, uma criança ela nasce com a ausência de crença. O ateísmo ele é a ausência de crença, certo? Mas para uma pessoa adulta, mas para uma pessoa que ela já pensa por si só, geralmente, quando ela se declara ateu, ela tem motivos para se declarar daquela forma. A mesma coisa, geralmente, com um religioso, né? Você tem um cristão, um muçulmano, um bandista, um budista, um candomblessista. Quando ele se declara fazer parte de uma religião, ele tem que, provavelmente, expor motivos e razões para a qual ele confessa aquela crença, aquela religião. Tudo bem que temos, por exemplo, no Brasil, que é um país de maioria cristã, né, a maioria das crianças elas nascem já num lar cristão. O pai, a mãe frequenta de repente uma igreja protestante, uma igreja evangélica, uma igreja católica, de repente frequentam, né, terreiros de umbanda, de candomblé, ou um centro espírita, ou um templo budista, enfim. Então, geralmente, a criança ela vai ter aquela criação baseada provavelmente naquela crença religiosa, né? Então, por exemplo, um lar cristão, provavelmente o pai e a mãe ele vai doutrinar a criança ali a crer em Deus, Papai do Céu, né? Enfim, já começa a adaptar a crença para a criança desde pequeno, né? Então a criança ela começa a desenvolver aquela crença por influência dos pais, por influência do ambiente onde ela é criada, né? Então, mesma coisa uma criança que nasce num lar espírita, num lar budista, né? Num lar, enfim, muçulmano, ela vai sofrer, na verdade não sofrer, né? Ela vai se alimentar com aquilo que o pai e a mãe passam para elas, certo? Pode ser que depois de uma certa idade ela mude de crença, né? Tem pessoas que nascem num lar cristão e de repente passam para o espiritismo, ou vice-versa, enfim, tem pessoas que nascem num lar espírita e passam para a umbanda, de repente tem pessoas que nasceram, que foram criadas num lar umbandista e depois passam a se tornar cristãos, né, frequentar uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Vai depender, né, do decorrer do tempo, a pessoa ela procurar o melhor para si, né, onde ela possa se encontrar. Isso que é importante. Agora, da criança nascer ateia, eu já não concordo muito com essa afirmação. O fato é, a criança ela nasce sim com ausência de crença. Só que ela nasce com ausência de crença justamente porque ela não tem um conhecimento do que viria a ser a crença em deuses. Então, se eu entendo que uma criança ela nasce ateia porque ela tem ausência de crença, eu também tenho que entender o motivo dessa ausência de crença. E a ausência de crença na criança é justamente por ela não ter o conhecimento do que viria a ser a crença em deuses, em Deus, em espíritos, em anjos, certo? Então, na minha opinião pessoal, eu costumo dizer que a criança ela nasce agnóstica. Por quê? Porque ela tem ausência do conhecimento sobre essa questão, né, filosófica, religiosa, teológica. Enfim, a criança não tem. A criança ela vai se desenvolver isso ao decorrer dos anos, né, ao decorrer da vida dela, tá? Então, é uma opinião pessoal, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu prefiro dizer que a criança ela nasce agnóstica. O agnóstico,
por si só, pela situação da criança, ela tem ausência de crença. Ela é ateia? Ela é ateia. Só que ela vai se enquadrar mais na questão agnóstica, porque ela tem ausência de crença por falta do conhecimento. Ela não tem como afirmar o que é Deus por si só. Ela vai desenvolver isso conforme a criação, conforme a convivência com as pessoas. Assim como também uma criança que nasce no lar de um casal, né, ateísta, tá? Vamos supor que um homem ou uma mulher ateus, né, sejam ateus convictos. E eles têm uma criança, aquela criança nasce ateia? Não. Ela pode sim desenvolver, né, o pai, a mãe daquela criança, ela pode desenvolver uma criação ateísta naquela criança conforme o tempo, mas quando a criança nasce em si, tá, ela nasce com ausência de crença, concordo, isso é fato, tá? Mas por quê? Justamente porque ela não tem o conhecimento. E o agnóstico é isso, né? Ele não tem conhecimento para afirmar ou para negar algo, ele fica num ponto de equilíbrio, né? Num meio termo, certo? Eu particularmente respeito muito os amigos agnósticos. Tem algumas coisas ainda que eu particularmente me considero agnóstico, né? Eu vejo o agnosticismo como algo muito relativo. As pessoas associam muito o agnosticismo referente a Deus, essa figura máxima, né? De divindade. Mas eu sou agnóstico a diversos tipos de coisas, né? Que não vem ao caso aqui entrar em questão. Como também o ateísmo, né? Eu encaro o ateísmo também como algo muito relativo, né? Todo o religioso, geralmente, todo cristão, ele, por exemplo, ele pode ser ateu para uma religião hinduísta, né? Para Shiva, Krishna, enfim, para as religiões nórdicas, para diversas mitologias que hoje em dia, né? Mitologia grega, por exemplo, mitologia romana, que hoje em dia, antigamente foi já religião, hoje em dia são mitologias porque não há mais necessidade de se crer, não tem mais razões, fundamentos, né? Para se crer em determinadas divindades que hoje em dia ficaram na história como mitologia, como algo totalmente inexistente. Então o ateísmo também ele pode ser encarado como algo relativo, de certa forma, né? O religioso, ele tem, por exemplo, os muçulmanos, eles são ateus acerca da divindade de Jesus. Eles não reconhecem Jesus como um Deus, como o cristianismo reconhece Jesus como um Deus ou como o próprio Deus, certo? Então também pode ser algo relativo. Eu exponho aqui minha opinião pessoal, não quero desrespeitar ninguém. Eu gosto de aprender com as pessoas, mas particularmente nesse quesito, se todos nós nascemos ateus, essa é a minha opinião. Muito obrigado pela paciência, forte abraço e paz a todos.